a nossa sessão, não é? Pois bem, uma vez mais, muito bom dia a todos. Meu nome é Vanessa Macamo, e gostaria de. Obrigada, Dércio. Dércio, penso que nos fala, deixa ver aqui, o Dércio fala-nos também da cidade de Inhambane, que é a Nilu. Muito obrigada pela presença, Dércio, e pelo interesse ao longo do programa. Vai partilhar conosco também o que é que gostaria mesmo de ouvir. Acho que até pode fazer isso em 2 minutos, depois de fazermos a apresentação do Dr. Ângelo. Então, como eu dizia, meu nome é Vanessa Macamo, e eu sou a moderadora ou apresentadora do programa O Cantinho da Cici, Eu Acredito. O lema do nosso programa é exatamente esse, Eu acredito. Eu acredito que nós podemos ser aquela mudança que nós queremos ver na nossa sociedade. É certo, como Job disse, nem sempre somos felizes naquilo que são os nossos objetivos, naquilo que nós pretendemos alcançar, mas ainda assim, se nós temos, eu diria, se nós temos um chamado, se nós acreditamos realmente naquilo que nós fazemos, nada nos pode parar, não é, para nós podermos servir. E no meu caso em particular, e para o programa O Cantinho da Cici, eu acredito, o nosso objetivo é, primeiro, promover esta oportunidade para que os moçambicanos que estão em Moçambique, não é, concretamente, e também na diáspora. Gostaria eu que no final do dia nós pudéssemos ter jovens com acesso à educação, jovens com acesso a oportunidades de emprego, e muitas vezes vemos que estas oportunidades não chegam lá. Então, o que nós fazemos é tentar ajudar a partilhar. Algumas vezes, nem sempre é por falta de recursos, nem sempre é porque as pessoas não partilham, mas é também porque nós estamos cômodos, não é? Queremos que alguém faça para nós. Então, isso também é importante realçar, e temos que mudar esta nossa forma de estar. Nós temos as nossas páginas no Facebook, temos as nossas páginas no YouTube e também temos no Instagram, onde vocês podem seguir todas as oportunidades de emprego que nós partilhamos. Também partilhamos as oportunidades para bolsas de estudo e os programas que nós vamos realizar. Eu acho que o Ioba acabou fazendo uma bela introdução, que é do sonho americano, não é? Quem que quer estudar, não quer estudar nos Estados Unidos? Eu própria era uma pessoa que dizia, um dos meus sonhos é estudar nos Estados Unidos, o tal American Dream. E eu acho que temos uma pessoa hoje, nada melhor que o Dr. Ângelo Kutumula, não é? Ele que é professor, não é, de Direito em Moçambique, enquanto em Moçambique ele dava aulas na Universidade Eduardo Mondlane, mas ele vai falar no detalhe todas as áreas por onde ele andou, e neste momento aqui nos Estados Unidos também ele é mestrando em Direito americano, se não estou a falhar, e neste momento também é residente nos Estados Unidos, e ele passou por este processo, não é? De adquirir o visto de diversidade, todos os detalhes e todos os passos. E nada melhor que ele para falar aqui na primeira pessoa exatamente o que é isso de visto de diversidade, o famoso Green Card, que nós ouvimos falar. Como é que se pode obter este visto de diversidade? Quem pode obter o visto de diversidade? Será que Moçambique é um país elegível? Se sim, se não, como é que isto funciona, não é? Então, eu, desde já, iria convidar aqui ao Dr. Ângelo, muito obrigada por ter aceito o convite para fazer parte do nosso programa, para abrilhantar-nos, não é? Com a sua presença aqui hoje. É mesmo uma honra para nós ouvir dessa sua experiência na primeira pessoa. Tem toda a palavra, fica à vontade, e mais uma vez, muito bem-vindo e obrigada por nos prestigiar. Boa. Bom dia uma vez mais. Eu que agradeço pela oportunidade que me concedes para poder estar aqui no seu programa e poder partilhar, conforme disse, o pouco que sei relativamente a este processo de obtenção do visto de diversidade, consequentemente,
Olá, Ângelo, desculpa por algum motivo, eu acho que erradamente silenciei Não, aqui sem o problema, nosso, sem o problema. nosso apresentador. Acho que eu já sei que vai falar coisas bonitas, já nem quero que ofusque aqui o nosso programa. É, Por é, favor, fique à vontade. sem problema. Dizia então, antes de mais, permita-me também apresentar-me, conforme disse que o faria. Meu nome é Ângelo Cotumula, e neste momento residente permanente legal aqui nos Estados Unidos, pela via do visto de diversidade, em Moçambique, conforme referenciou. Sou advogado, já sensivelmente há 11 anos, por aí 11, 12 anos, mas já a exercer a função ou na área jurídica desde 2010, eh, antes de obter a carteira de advogado, e também sou docente de direito em diferentes cadeiras. Dizem que nunca se deixa de ser professor, né? Podemos parar por algum tempo de ministrar aulas, mas a qualidade está sempre lá. Comecei, por acaso, a área da docência na Universidade do Edmond na qualidade de monitor, não era docente, entanto que tal, assistia a cadeiras de outros docentes. E posteriormente passei para a Universidade de São Tomás, de Moçambique, e posteriormente para a Universidade Unitiva. Desculpe, não estou a fazer publicidade, simplesmente a mostrar por onde passei. Não faço publicidade das instituições, dizia. Depois Vou também. cobrar taxas, vou cobrar taxas, que fique bem claro. eh, Fica Depois, bom. obrigado. Depois passei também pela Universidade Técnica de Moçambique, a UDM, e pronto, já acho que foram essas quatro universidades por onde passei e ministrei aulas por algum momento, né? E posteriormente vim para cá, para os Estados Unidos, conforme disse, na qualidade de residente permanente legal, e eh, neste momento estou cá a ministrar, a cursar o mestrado em Direito Norte-Americano, American Law, e tenciono e espero até final deste ano ou início do próximo ano já terminar isto. Bom, este é um pouco de mim. Sou casado, pai de quatro filhas, e pronto, basicamente é isto que me reserva dizer relativamente à minha pessoa. E permita-me agora, a Vanessa, introduzir a questão de fundo, a questão que nos traz aqui, que é o visto de diversidade, que é o Mas visto. antes mesmo, desculpa, doutora, antes mesmo de fazer isso, eu recebi uma nota aqui, uma mensagem que diz assim: informa o doutor Ângelo que tem alguém que veio lhe ouvir. Eu penso que estão aqui a falar da Sua Excelência, não é? O doutor Alberto Cotumula, que nos prestigiou hoje também com a sua presença. Bem-vindo aqui para o programa. Temos que respeitar, não é, os nossos participantes que estão bem atentos. E vou aproveitar também para aqueles que ainda não dei as boas-vindas para dizer bem-vindos ao nosso programa. Espero que seja um programa útil para todos vós. Por favor, Ângelo, fique à vontade. Obrigado, obrigado. Eu não chamo de Alberto, Betinho, muito agradeço pela presença. Exato. Ahm, exato. Então, indo direto ao assunto, a questão que aqui nos traz, que é o visto de diversidade, que é no final do dia, um visto que é concedido pelo governo norte-americano para cidadãos nativos de países com uma baixa taxa de imigração para os Estados Unidos. Eles consideram como baixa taxa de imigração para os Estados Unidos países cujos nacionais não tenham atingido 50 mil imigrantes dentro de um horizonte temporal de 5 anos.
E Moçambique faz parte desses países com baixa taxa de imigração para os Estados Unidos, daí ser um país elegível para que os seus cidadãos possam obter este visto de diversidade. E conforme referenciei, este é um visto que é conferido pelo governo norte-americano e é administrado pelo Departamento de Estado deste mesmo governo e anualmente confere 55 mil vistos para todo o mundo, ou seja, são 55 mil vistos de diversidade distribuídos por todos os cidadãos do mundo, com exceção daqueles países cuja taxa de imigração dos seus nacionais é elevada, conforme fiz referência, sendo esta igual ou superior a 50 mil números em temporal de 5 anos. No entanto, existem determinadas exceções para aqueles países cujos nacionais ou desculpe, para aqueles países cujo, sim, os nacionais se mostram inelegíveis para obter o visto, porque o país está fora da lista ou não está permitido para concorrer para a obtenção deste visto. Existem exceções que a própria lei de imigração cá nos Estados Unidos já estabelece e verificando-se esse pressuposto, o indivíduo pode concorrer, que seriam a poder concorrer através da nacionalidade do seu cônjuge. Isso é, se a pessoa é casada e o seu cônjuge é nacional de um país que admite ou permite que o mesmo possa concorrer, então o outro cônjuge que o seu país não é admissível, não é elegível, pode concorrer por via deste mesmo cônjuge. E outra possibilidade é aquela em que o indivíduo, sendo nacional de um país um, eh, inelegível, o mesmo opte por seguir a nacionalidade dos seus pais. Naquelas situações em que o indivíduo tenha nascido num país por acidente, não que os pais sejam nacionais daquele país e nem no momento em que ele nasceu eram residentes naquele país. Estavam de passagem e acabaram tendo que realizar o nascimento naquele país porque o trabalho de parto já havia iniciado e era irreversível o processo. Mas o mesmo não tem qualquer ligação com aquele país para além da sua nascença. Então, ele pode sempre, se um dos pais for nacional do outro país, optar por seguir a nacionalidade dos pais e daí concorrer para o visto de diversidade. E este é um visto cuja a seleção dos concorrentes é feita numa base de computarização, uma base aleatória, ou seja, não existe conforme a informação constante do próprio site do governo norte-americano, que depois iremos facilitar os sites e toda esta informação que estamos aqui a partilhar também. Depois a Vanessa saberá como melhor instruir aos participantes para fazer chegar esta informação. Este processo de seleção é feito de forma aleatória, não existe um critério no sentido de olhar para o currículo ou para outros requisitos que iremos fazer referência e daí a escolher caso a caso. Não, é feito numa base aleatória, é loteria mesmo, é uma espécie de loteria e quem ganha, tem sorte quem ganha e poderá tentar novamente aquele que não puder conseguir vencer desta vez. Ou seja, não há proibição de poder concorrer novamente. Então, para que a pessoa possa concorrer para este visto, existem determinados critérios, conforme fizemos referência. Um deles seria o fato de ter nascido num país elegível para o efeito. Mas existem também outros dois critérios que são relacionados com o nível acadêmico e com a profissão, ok? Então, Exato. existe o requisito acadêmico que é o mínimo de 12ª classe. O que se exige é que o nacional tenha, no mínimo, 12ª classe, feita, concluída. E também exige-se que o mesmo tenha experiência numa das áreas de atividade devidamente indicadas no site do governo norte-americano, que também iremos facultar o site e lá poderão ver se a atividade que se faz referência e que está a exercer é ou não elegível para este efeito.
e que tenha no mínimo 12 anos de experiência, conforme fizemos referência. E é preciso terem atenção que este Desculpa, eu vou interrompê-la aqui. Desculpa, doutor. Falou 2 anos ou 12 anos? 2 anos de experiência. 2 anos. 2 anos. Ok, ok. 2 anos de experiência numa das Uhum. áreas de atividade indicadas no site do governo norte-americano como sendo elegível para este efeito em concreto. E uma coisa que não se pode perder de vista, gostaria daqui salientar, é que este concurso não é, ou esta loteria, não é simplesmente para cidadãos que estão fora dos Estados Unidos. Quem está dentro dos Estados Unidos também pode concorrer para este mesmo visto, mesmo estando já a aplicar até para um outro tipo de visto de imigrante, pode concorrer estando cá dentro dos Estados Unidos para este visto em concreto. Ou pode naquelas situações em que não possua visto de imigrante, por exemplo, está aqui a estudar ou está aqui a trabalho, então, de algum momento está para o seu país, pode aplicar para mudança de status e daí concorrer também para este visto. No entanto, há um processo que deve ser observado para que se possa concorrer. E o processo inicia-se efetivamente com a submissão da sua candidatura no site do governo norte-americano, que também iremos facultar. Vanessa, tens muitos sites por facultar. eh, Iremos facultar para que possam daí ter uma base para iniciar o processo. Então, isto é um processo de submissão Exato. de candidatura eletrônica. A pessoa submete os seus dados eletronicamente, respondendo às questões com honestidade, porque qualquer informação que não condiza, que não condiz com a verdade, poderá ou irá conduzir à sua desqualificação. Então, é necessário ter em conta que toda a informação que se for a submeter no site deve ser verdadeira e deve ter uma base de prova, ou seja, deve ser capaz de se provar. Se diz que está na 12ª, tem que ter um certificado que concluiu a 12ª, desculpe, tem que ter um certificado que comprove que efetivamente concluiu essa 12ª. Se não foi pela via acadêmica, mas sim pela via profissional, tem que ter algum documento que comprove que efetivamente exerce aquela atividade. Se é casado, se é pai de filhos, tem que filhos adotivos ou naturais. Então, tudo isso tem que ter algum documento que comprove esta qualidade que fez presente. Porque qualquer informação, conforme referi, que não condiza com a verdade, pode conduzir à desqualificação deste mesmo indivíduo. Agora, quando é que essas candidaturas são submetidas? Curiosamente, as candidaturas são submetidas no mês de outubro. Geralmente, o governo norte-americano anuncia o dia em concreto, que não foge muito de 4 a 5 ou 6 de outubro. Por essas alturas, já é aberta as portas para a submissão das candidaturas para a loteria do visto. Fazemos este programa mais cedo para o quê? Para que as pessoas possam ter ciência da existência deste programa e que possam se preparar, quer mentalmente ou por outras vias, para que, querendo, concorram para este mesmo visto. Então, por isso é que acredito que a Vanessa optou por fazer este programa um bocadinho mais cedo, estamos no mês de junho, mas temos até outubro para o efeito. Então, no mês de outubro, as candidaturas são abertas e isso mantém-se assim até o início do mês de novembro. Também lá para os dias 8, 9, já se encerra. É basicamente um mês e alguns dias o período de submissão de candidaturas se encontra aberto. E depois de submeter essas candidaturas, este ano, por exemplo, agora em outubro vai se lançar e já convido a todos para poderem participar e informem aos demais. Depois, no ano seguinte, isto é, já em 2025, os resultados são anunciados. E os resultados são anunciados geralmente no mês de maio. No mês de maio, que também no início do mês de maio. É necessário que aqueles que concorreram mantenham seguro a um número que é enviado logo depois de submeter as candidaturas, há um número específico que é enviado para o concorrente
para que, através do mesmo, possa acessar novamente ao site que também iremos facultar, para saber se... Desculpa? Desculpa, ouvi um ruído. Desculpa. Desculpa, para saber se foi ou não admitido. Ou seja, a verificação dos resultados é feita também no site onde que submeteu a candidatura. O governo norte-americano não envia qualquer e-mail direto para a pessoa informar que foi selecionado ou não. É o próprio participante quem deve ir ao site e dali verificar se foi apurado ou não. E a única forma, repito, a única forma de verificar se foi ou não apurado é através do número que lhe é enviado logo depois da submissão da candidatura. Ou seja, se perder este número, não terá como saber se foi ou não selecionado. E não existe a possibilidade de receber novamente o número de entrada. Se perdeu o número, perdeu a oportunidade, em outras palavras. E então, depois de ser anunciado o resultado da admissão ou inadmissão do concurso, o concorrente admitido é instruído para passos seguintes, de submissão de documentação, como o registro criminal, se é casado, certidão de casamento, se tem filhos, certidão de nascimento, se foi pela via se vai pela via da acadêmica, comprovar com os certificados de que possui aquela qualidade, e se vai pela via profissional também com os certificados ou qualquer documento que faça prova da sua qualidade. Então, e depois de submeter esses documentos, existe uma outra fase, se comprovar que está tudo conforme, existe uma outra fase que é dos exames médicos. O concorrente terá que se submeter a certos exames médicos em clínicas especialmente indicadas pelo governo norte-americano como admitidas para realizar esses próprios exames, e também estando tudo conforme, o concorrente é submetido a uma espécie de entrevista, ou uma entrevista, nem uma espécie, uma entrevista com o cônsul em Moçambique. Nós ainda não temos o processamento do visto de diversidade, daí que as entrevistas dos concorrentes admitidos é feita em Sandton, na África do Sul, no consulado da embaixada na África do Sul. Então, é lá onde vai se fazer a entrevista com o cônsul, onde vai se apurar se aquela informação conferida pelo próprio participante condiz ou não com a verdade. Porque pode chegar ao caso de chegar lá na entrevista e verificar se, afinal de contas, falsificou alguma informação ou ocultou alguma informação que se mostrou necessária, porque lá no formulário existem informações que são obrigatórias. Por exemplo, se a pessoa é casada, vou dar dois exemplos. Se a pessoa é casada, mesmo que esteja separada não divorciada, a pessoa deve introduzir lá o nome do seu cônjuge, porque é casada, independentemente da separação, porque a pessoa pode estar casada e separada ao mesmo tempo. Então, se não introduzir e depois verificar se, afinal de contas, a pessoa é casada e deveria ter introduzido o nome do seu cônjuge, automaticamente a pessoa é desqualificada. Então, isso para dizer que mesmo sendo admitido na loteria, pode ir falhar lá na entrevista, porque falsificou dados ou ocultou dados que eram obrigatórios. O mesmo, o mesmo se diga para enteados e por aí em diante. É necessário que se inclua todos os filhos, mesmo os filhos dos cônjuges, de um ou outro cônjuge, neste mesmo processo. Mesmo que futuramente não pretenda ir com o cônjuge que está separado, não pretenda vir para os Estados Unidos com o cônjuge que está separado, mas o nome tem que estar lá, porque é uma obrigação resultante deste mesmo processo. Então, é necessário também perceber uma coisa. Este processo é gratuito, ou seja, não se paga nada, pelo menos até a fase da admissão, não se cobra nada. Existem muitos sites, existem muitas pessoas que estão aí a cometer fraude, a prometerem aprovação do visto, ou que vão preencher por si, então devem pagar um certo montante,
ou, sei lá, fazem promessas que não condizem com a verdade. Então, muita atenção para as fraudes. O único site fidedigno para a execução deste concurso é efetivamente o site do governo norte-americano que iremos facultar, que depois pode ser confrontado para uma melhor segurança. Mas não existe nenhum outro site, não existem e-mails que serão enviados diretamente pelo governo norte-americano a dizer que foi apurado. Não existe esta possibilidade de facultar ou sim, facultar a vitória antes mesmo de concorrer ou durante o concurso, porque conforme referimos logo no início, esta admissão é numa base aleatória. Então, muita atenção às fraudes. E conforme referi também, e gostaria de deixar aqui claro, eu falo simplesmente na qualidade de alguém que participou deste concurso e, conforme se diz, o conhecimento só tem valor quando partilhado e achamos, a Vanessa e eu, que era importante partilhar esta informação, porque eu vejo que existem muitos irmãos nossos que também têm conforme fez referência ao Iobi, sonho americano. Embora aqui na América é preciso sonhar mais acordado, temos que sonhar acordados, mas muitas das vezes não se sabe por onde começar. O que se pretende é indicar por onde começar, o que fazer, quais são os critérios de elegibilidade para participar deste concurso, ou seja, dar aquela que é informação que nós temos conhecimento relativamente a este processo. E, conforme disse, iremos facultar não só os sites onde poderão também confrontar toda esta informação que aqui trouxemos, e poderão também obter mais informação ainda através da leitura do documento que a Vanessa irá compartilhar relativamente a este processo. E para o meu contato também, a Vanessa irá deixar o meu e-mail para que, caso tenham alguma dúvida ou e careçam de algum esclarecimento, também estarei disponível nos momentos em que me for possível responder, irei responder as questões que porventura forem colocadas. Então, por enquanto, iria parar por aqui e deixar aberta a possibilidade de qualquer questão ou qualquer contribuição por parte dos participantes e agradeço mais uma vez pela oportunidade que me concedeste. Muito obrigada mesmo. Como eu os disse, eu tenho tratado assim formalmente do Dr. Ângelo, mas ele diz, Vanessa são de Ângelo. Então, muito obrigada, Ângelo, por esta oportunidade. Eu acho que foi uma explicação bem clara, bem detalhada de todos os aspectos que nós temos que seguir. Gostei de algumas notas aí bem importantes, mas antes mesmo, eu já pedi aos nossos participantes que é para se prepararem com as suas questões, eles vão fazer as questões na primeira pessoa. Quem não quiser fazer uso do micro para fazer as questões, pode usar o chat, mas era bom ter esta interação na primeira pessoa. Eu fiquei pessoalmente com algumas questões, então vou usar do privilégio que tenho, né, de ser aqui moderadora e iniciar com estas questões. Então, Ângela, a minha primeira questão é: fizeste referência ao fato da embaixada determinar quais são os locais onde nós fazemos os exames médicos, né? Onde as pessoas fazem os exames médicos. Pela tua experiência, os custos associados com estes exames médicos não são exorbitantes? São custos que, por exemplo, a Nelu, que está a terminar os estudos, está a ver de Inhambane, ainda está a concorrer, ela pode comportar, quando digo Nelu, qualquer um de nós. Trouxe só este exemplo. Exato, é assim, falar da minha experiência, ok, isto foi já passam aí uns, vamos lá, sensivelmente 4 ou 5 anos. Não sei como é que está agora em termos de custos. Mas Uhum. vou lhe confessar que as clínicas, primeiro, as clínicas são, pelo menos até agora, daquilo que tem conhecimento, as clínicas também situam-se na África do Sul. Ou seja,
Em Moçambique ainda não temos uma clínica, pelo menos até onde eu tenho conhecimento, pode ter mudado alguma coisa nesse sentido, mas as clínicas se encontram na África do Sul, uma está em Santon mesmo, próximo ao consulado norte-americano, é mesmo atravessar a estrada, acho que como é que chama aquele Mandela Square, e se não estou errado, Uhum. tem uma clínica ali naquele edifício, e a outra clínica está em Cape Town. Em, então, os custos associados não são altos, mas também não são baixos. Ou seja, em, a própria clínica também, antes mesmo do participante admitido ir para lá, ela já envia toda a informação relativamente aos custos. Mas tem uma ideia que na altura por cada pessoa do meu agregado familiar, gastou-se aí aproximadamente 1.500 a 2.000 rands, se não estou a erro, por cada pessoa. Ehm, Agora não sei como é que está, pode ter diminuído, ou pode ter mantido, ou como também pode ter aumentado o preço, não sei. Não posso afirmar categoricamente, mas para ter uma ideia é basicamente isso, né? Então as clínicas estão na África do Sul e o preço ronda aproximadamente nisso, né? Ok, obrigada. Eu estou a ver aqui a mão do Omar. Omar, vou-te dar sim a oportunidade, mas quero finalizar só mais duas questões que eu tenho aqui. A outra, bom, de alguma forma acho que até está associado, mas acho que havemos de acabar entendendo que era. Também percebi que as entrevistas eram em Santon, o que significa que também existem custos associados com esta viagem, não é? De Moçambique para a África do Sul, que é para ir à entrevista. Na realidade, nós temos, embora o candidatar-me para este visto seja gratuito, tenho que tomar em consideração estes custos associados, não é? Como fazer o exame médico, a própria viagem daqui não, de Moçambique para a África do Sul, correto? Exatamente. Conforme referi, a loteria é grátis, não se paga nenhum valor. Sim. E é por isso que até no próprio site do governo norte-americano Uhum. aconselha-se ao participante a preencher sozinho, a não contratar serviços jurídicos, ou seja, lá, ou esses intermediários que dizem que cobram para preencher este formulário, porque é gratuito. Então, e é por isso que também deixo aqui mais uma vez claro que a minha participação neste programa não tem como finalidade a obtenção de clientela para este concurso ou para esta loteria. É simplesmente dar informação, porque conforme fez referência ao IOB, é necessário que, com a informação que nós temos, partilharmos, é necessário que dar a conhecer aos outros. E a informação é para dar mesmo de forma gratuita. Esta em específico é para dar de forma gratuita. Então, não se pretende com isto retirar qualquer vantagem monetária, porque a pessoa pode, por si só, preencher. É uma coisa muito simples, é só introdução de dados. Qualquer um pode, que tenha um mínimo, mas o mínimo domínio mesmo da informática pode preencher. Então, mas fora isto, existem custos associados com a viagem, a hospedagem, Uhum. o visto que porventura terá que pagar no consulado, que também será comunicado qual é o custo associado, o valor do Social Security Number, que é o número de segurança social que irá receber quando chegar aqui nos Estados Unidos, o valor relativo ao próprio Green Card, que também irá receber aqui nos Estados Unidos. Então, toda esta informação lhe será dada. E é preciso também deixar claro e sossegados aos nossos irmãos que estes valores Sim. são pagos diretamente ao governo norte-americano. Não existe intermediário, não há quem diga que não, paga aquela empresa ou paga aquela pessoa para depois fazer chegar ao governo norte-americano. Não, existem contas diretas que são pagas ao governo norte-americano. Então, a relação entre o participante e o governo norte-americano é sem intermediários, até o momento em que o próprio governo acha que há necessidade de introduzir um intermediário. Então, há custos associados, sim, depois de selecionado. Ok, muito obrigada. Omar,
já deve estar ansioso, então eu vou mesmo passar aqui para o Mar. Temos também uma pergunta da Tércia no chat, mas vou fazê-lo depois de termos aqui a pergunta do Omar. Omar, fica à vontade. Boa tarde. Boa Eu tarde. tenho aqui umas duas questões. Uhum. Eu quero saber qual é o benefício de tal visto. Poderia repetir a pergunta, Omar? Quero saber qual é o benefício de tal visto. Oh, ok. Sim, e a outra pergunta é, uma vez rejeitado o visto, não terá implicações para eh, os meus descendentes? Ok. Sim, só são estas duas Boas questões. perguntas. Sim. Duas questões Mas eu importantíssimas. gostaria de perceber melhor a implicação, qual a implicação concretamente? Porque nas outras modalidades de visto que os Estados Unidos concedem, se você é rejeitado, tem implicações para os ascendentes, nesse caso, os meus filhos. Sim. Agora, este visto, uma vez após a rejeição, os meus familiares não terão implicações negativas? Tudo bem. Sim, é tudo. Obrigado, Omar. Vamos já ouvir a resposta do Dr. Ângelo. Ok, Pelo menos respondo. essas É são que as duas como vi perguntas. outras mãos, eu respondo depois. Preferes? Não, não, não. Ok. Depende se qual é a melhor modalidade. Mas Ok, talvez. Sim, não, é flexível. Talvez vamos ver a questão aqui do. Eu tentei organizar em ordem de chegada, não é? As questões, mas a Dércia Marquete, muito obrigada pela presença, Dércia. Já agora pode nos dizer aqui no chat de onde é que nos escreve. Eu não sei se a Dércia disse que estava em Climane, mas ela pergunta: é necessário ter um sponsor para aplicação do visto após ganhar a loteria? Não é? Se eu estou numa situação em que já ganhei a loteria, eu vou precisar de um sponsor para obter o visto? Esta foi a questão dela. Tive depois o Iobe, por favor, podes fazer a tua questão. Sim, Vamos sim. ser concisos, práticos e diretos. Está bem, está bem. Ah, pronto, coloquei algumas questões aqui. Aliás, escrevi algumas questões. Queria saber, do Dr. Ângelo, cônjuges podem concorrer, isso é, individualmente, ou se um dos cônjuges concorre, o outro não pode concorrer? Essa é a primeira questão. Eh, a outra questão é se, vamos supor que a pessoa já aplicou para o visto de diversidade e queria saber se ela pode, enquanto aguarda o resultado, aplicar para um outro visto, como de turismo ou qualquer outro. Ah, e se isso tem alguma implicação ou não, não sei. E, e a última questão é em relação às finanças. Ah, depois de apurado, quando já vamos para a entrevista em Santo, né? Ah, a questão a questão financeira, se a pessoa tem ou não dinheiro para se manter nos Estados Unidos, pode ditar a rejeição ou aceitação final, né, no processo, não sei. Então, queria perceber melhor isso. E se, e, desculpa, e a última questão é em relação à profissão. Disse que podemos ir por via acadêmica ou profissional. Se for profissional, temos que fazer um pré-contato antes com alguma empresa nos Estados Unidos ou alguma instituição. Isso tem implicações?
não sei. Acho que poderemos esclarecer melhor, mas pronto. Basicamente é isso, não vou me prolongar muito. Ok, Vanessa, posso responder essas quatro. Não, desculpa. A questão feita pelos quatro participantes, depois vamos para. Desculpa, pelos três participantes, depois podemos passar para os outros três. Desculpa, estava aqui com. Sim, podemos fazer isso e nos participantes que vamos ter a seguir, vamos ter primeiro a Eliadora, não é? E depois o Galax, AO2, não sei como é que se diz isso, o Dércio e depois a Nilu. Mas, por favor, doutor Ângelo, pode começar com estas questões. Então, obrigado. Então, vou começar por responder às questões colocadas pelo Omar. Primeiro, qual é o benefício do visto? O benefício do visto, o benefício primário é efetivamente a pessoa mudar-se para os Estados Unidos e tornar-se residente permanente legal. O que significa que a pessoa passa a ser residente nos Estados Unidos, legal e permanente. Tem praticamente os mesmos direitos que um cidadão norte-americano, com exceção de alguns direitos, a título de exemplo, não poder votar. Mas a maior parte dos direitos que são conferidos a cidadão norte-americano, poder trabalhar, estudar, contrair crédito, iniciar um negócio, entre outros direitos, são conferidos ao residente permanente legal também. Esta é uma das vantagens. Um, um outro benefício é, passado um certo lapso de tempo e reunidos determinados requisitos, lapso de tempo seriam 5 anos, a pessoa poder aplicar, não que efetivamente ou automaticamente lhe será conferido, ou poder aplicar para naturalização, ou seja, poder se tornar, para além de um cidadão residente permanente legal, poder se tornar um cidadão americano, ok? Existe essa possibilidade de verificar os demais pressupostos para além do horizonte temporal, que é de 5 anos. Este também é um dos benefícios. E, com isto associado, também poder votar, uma vez tornando cidadão aqui norte-americano, e poder se beneficiar dos demais direitos ou dos direitos plenamente conferidos a cidadão norte-americano. Ou seja, estas e mais outras vantagens podem ser conferidas àquele que porventura se beneficia do visto de diversidade. Mas muitas das outras vantagens poderá verificar no terreno, caso a caso, tentando isto ou aquilo, e poderá notar que este é um benefício ou aquele é um outro benefício. Mas o benefício imediato é efetivamente poder vir para aqui para os Estados Unidos e tornar-se um residente permanente legal. Aquilo que em Moçambique nós chamaríamos de DIRI, ou seja, a pessoa está a residir permanentemente e legalmente em Moçambique, e está autorizado a lá estar, podendo sair, voltar a entrar nos Estados Unidos, quando bem entender, certo é que observando os horizontes temporais permitidos para o efeito. Uma vez rejeitado o visto, não terá implicações nos meus descendentes. Bom, a rejeição do visto, conforme resulta da própria informação constante do site, não prejudica não só o próprio concorrente e também não irá prejudicar os seus descendentes. Ou seja, a pessoa até pode voltar a concorrer no ano seguinte para o mesmo visto, nada lhe impede. Então, não consigo vislumbrar um prejuízo resultante da recusa. O único prejuízo é que, pronto, a pessoa não foi admitida, mas dizer que existe algum prejuízo direto não me ocorre de momento, e não vejo nenhum, e o próprio site do governo norte-americano, ao informar relativamente às recusas, iremos partilhar essa informação, simplesmente diz que aquele que for recusado tem a possibilidade de voltar a concorrer para o mesmo visto no ano seguinte. A Dércia Marquette fez uma questão se é necessário ter um sponsor depois de ganhar o visto. Não é necessário, mas se tiver é melhor. Ou seja, tendo alguém aqui nos Estados Unidos que lhe possa auxiliar em termos financeiros, que possa comprovar que tem capacidade de lhe receber uma vez chegado cá
e financeiramente lhe suportar nos primeiros dias, é sempre melhor, é sempre bom, né? Facilita a atribuição de visto, né? Mas também eles estão cientes de que há pessoas que não têm qualquer conhecido aqui nos Estados Unidos, mas que foram selecionadas. Então, essas pessoas não lhes pode ser coartado o direito de se beneficiar deste visto pelo simples fato de não ter um sponsor aqui nos Estados Unidos que lhes possa fazer jus nos primeiros dias após a sua chegada. Mas é necessário sim que a pessoa tenha, comprove, e irei responder uma questão que foi feita pelo IOB, mas irei repisar quando chegar a sua vez, que é a pessoa sim tem que estar minimamente preparada para se aguentar nos primeiros dias após a sua chegada, porque também o que não se pretende é que a pessoa chegue nos Estados Unidos e se torne um encargo para o governo norte-americano. A pessoa, o que eles não pretendem, o que eles pretendem evitar é que a pessoa se torne encargo. Então, é necessário que tenha um mínimo de capacidade para se aguentar nos primeiros dias, porque relativamente a emprego, é o que há de mais. É o que há de mais e há emprego para tudo. A pessoa chegou, desde o momento que tenha os documentos reunidos para o efeito, pode aplicar para os empregos que lhe foram, que se qualificar para o efeito, e daí iniciar a sua atividade profissional aqui nos Estados Unidos. O IOB perguntou relativamente aos cônjuges, se os cônjuges podem concorrer individualmente ou de forma separada. O que se aconselha até é que concorram de forma separada, mas se ambos concorrerem, que foi o meu caso, se ambos concorrerem, um deve introduzir os dados do outro. Ou seja, podem sim concorrer separadamente, mas o marido deve introduzir os dados da esposa, da mesma forma que a mulher deve introduzir os dados do marido a quando do preenchimento do formulário, conforme fizemos referência anteriormente. Se são casados, devem introduzir os dados um do outro. Se pode aplicar para o visto de turismo com o diversidade pendente. Uma vez iniciado o visto de diversidade, estando lá pendente, a tendência da embaixada é de não conferir, mas o cônsul é livre. Vamos lá, o cônsul é livre no exercício das suas funções, tem um livre-arbítrio de poder verificar os pressupostos, recusar ou aceitar o visto. Mas estando lá um visto pendente para o visto de diversidade e aplicando para o visto de turismo, tem-se lá uma demonstração de que o indivíduo pretende migrar para os Estados Unidos. Então, se pretende migrar para os Estados Unidos, dificilmente lhe vão conferir um visto. Não é impossível. Vamos lá, vamos nos perceber assim. Podem conferir o visto, mas tem lá um sinal de que a pessoa já pretende migrar para os Estados Unidos e podem recusar, ou como também podem aceitar o visto de turismo. Não tenho ciência, pelo menos até o momento, de uma regra que impeça de forma peremptória que lhe seja conferido o visto de turismo pelo fato de existir um visto de diversidade pendente. Mas é um sinal de que pretende migrar, né? E daí que ter que esperar pelo processo até que possa ser admitido ou selecionado. E vou lhe dizer que, pela experiência, mesmo aqueles que já concorreram e foram recusados o visto, em algum momento, também, posteriormente, concorreram para o visto de turismo e foram admitidos. Falo por experiência, por conhecimento de pessoas em concreto, que assim o fizeram e que foram admitidos o visto. Então, não é o fato de ter sido recusado o visto de diversidade que vai impedir que posteriormente lhe possa ser conferido o visto de turismo, mesmo depois de terminado o primeiro processo. A questão financeira pode ditar a aceitação do visto. A questão financeira pode, é aquilo que eu disse, o cônsul que lhe vai fazer a entrevista, em Santon, neste caso, se escolher Santon como o local para a realização da entrevista, sendo mais próximo, tem a liberdade de verificar os pressupostos e dizer que estão ou não reunidos os requisitos para o efeito. Vou falar do caso em particular, do meu caso em particular, que no momento em que estávamos a aplicar e na entrevista, uma das questões que nos foi colocada foi exatamente a financeira. E foi necessário, sim, comprovar não só
que tínhamos capacidade financeira para nos aguentar nos primeiros dias aqui nos Estados Unidos, como também houve um sponsor ou seja, houve alguém que figurou como sponsor para que nós pudéssemos receber esse mesmo visto. Então, pode de alguma forma influenciar, dependendo também do próprio cônsul que lhe vai fazer a entrevista. Pela via profissional, deixa clarificar isto. Quando fiz referência aos 2 anos de experiência, não é que tem que ter um emprego aqui nos Estados Unidos, eu tenho que ter um contato com uma companhia aqui nos Estados Unidos para que lhe possa ser conferido visto. Não, a experiência profissional é em Moçambique ou no seu país, onde está a aplicar. Tem 2 anos de experiência em alguma atividade no seu país. Então, é lá. Se tem, então comprove. Não uma solicitação de emprego aqui nos Estados Unidos. Não, não é por aí. O que o site simplesmente dá é informação relativamente às atividades que são consideradas como relevantes para efeitos de experiência profissional, que também iremos facultar e poderá vir. Espero ter clarificado os 3. Não sei se restou alguma dúvida relativamente às questões colocadas. Do contrário, poderíamos passar para os outros participantes. Obrigada, doutor Ângelo. Eu penso que as questões foram bem clarificadas, mas qualquer um dos participantes que ainda tiver dúvidas, por favor, fique à vontade, que é para voltar a questionar. Podem usar o chat, como podem usar o microfone. Conforme eu teria dito, depois destas questões, que foram muito bem respondidas e esclarecidas, nós vamos ter de seguida a Eliadora, o Galax, nem vou dizer a segunda parte, eu como nos telefones modernos, nem sei, e o Dércio. Não sei se terei visto mais alguém, mas eu tenho estes 3 nomes, que é a Eliadora, estou a dizer em ordem de chegada, né? Da forma como eu percebi. Eliadora, o Galax e o Dércio. Por favor, eu acho que eu vi uma mão também, mas agora não me recordo. Mas podemos começar contigo, Eliadora, por favor. Boa noite. Olá. Como é que está Climane? Disse-nos que estava em Climane, não é? Zambezi? Sim, está numa boa temperatura hoje, nem muito frio, nem muito calor. Está Uau, tudo bem, graças a está tudo Deus. bem. Muito Sim, bem, obrigada. espero que também estejam bem aí. Também está tudo bem. Eu estou em Arizona, isto é um deserto, não preciso dizer que está muito quente, está muito calor. E isto supera Tete e qualquer outro sítio que faça calor, então está mesmo muito calor. Aqui só com ar-condicionado. Normalmente nós saímos no início do dia e no final do dia. Se for no meio do dia, tens que ir para um local onde tem ar-condicionado. E normalmente temos ar-condicionados em todos os sítios, até no base, não é? Porque Hum? é mesmo um deserto, faz muito calor. Mas está Não, tudo bem. muito- existem condições climáticas para viver-se. Não é? Exato. Eles ajustam, têm recursos para nos permitirem, não é? Viver diante dessas condições. É verdade, isso é muito bom. Ok. É, Por favor, bom, a fique minha à vontade. questão, obrigada. A minha questão é, uma vez que eu recebo o, o visto, que eu ganho esse visto, tem um período para viajar, ou isso depende de mim, se existe um prazo determinado, em tipo, tempo X, a tempo X pode viajar. Se passar depois desse período, não poderá mais vir porque o visto terá entregue a outra pessoa. Essa era a minha questão. Ok. Sim, era somente esta. Obrigada. Ângela, antes de passarmos para outra questão, não sei se ficou claro a pergunta da Eliadora. Ficou. Ficou, né? Ok, ok. Thank you. Então, agora vamos ter o Galax, depois vai introduzir o seu nome.
enquanto o nosso amigo ou amiga do Galaxy se prepara, temos a questão do Dércio. Dércio, por favor, fique à vontade. Certo. Obrigado, doutora Vanessa. Não sei se consegue me ouvir. Perfeitamente, Obrigado, perfeitamente, obrigada. obrigado. Saudações a todos. Cá deste lado de Moçambique já é boa noite. Exato. Aqui são 9 horas. Ou ainda é de manhã. Sim. Certo. Indo direto ao assunto, eu tenho aqui algumas questões, né? Relativamente aqui à explanação do Dr. Ângelo Kuntumula, né? Coincidentemente, também sou jurista, pese embora com pouca experiência, terminei a faculdade há bocado em 2022. Mas, assim, eu queria saber se existe alguma idade mínima e máxima para poder ter acesso a este visto. E a segunda questão é relativa à experiência de trabalho, né? O doutor, na sua explanação, dizia que deveria ter, a pessoa que concorda deveria ter como um dos requisitos a experiência de trabalho de, no mínimo, 2 anos. Agora, é o seguinte, eu queria saber se uma experiência de estágio profissional, neste caso, pode ser aceite neste requisito de experiência profissional. Agora, a terceira, talvez a última questão, é uma questão que, pronto, não sei, talvez com a permissão da moderadora, é uma questão que foge um pouco do tema que eu visto, mas sim é relativa à formação, que o doutor Ângelo está a ter. Não sei se poderia fazer. Sim, esteja à vontade. Sim, obrigado, doutor. Sim, conforme eu dizia, eu também sou jurista, terminei um bocado o curso de Direito. Também sou advogado, mas ainda estou na fase de estágio. E também tenho este sonho, carrego este sonho de estudar, e como que é? Fazer um mestrado em Direito. Eu gostaria de fazer um mestrado fora. Então, pronto, nas minhas investigações de mestrado, eu encontrei lá, nos cursos de mestrado em Direito, lá nos sites internacionais, por vezes tenho visto mestrado em Direito e o LLM. O significado disso é o Legal Magister. Então, queria perceber se falar do LLM e o mestrado que talvez o doutor esteja a fazer é falar da mesma coisa. Se não é, quais são as diferenças e qual é na ótica do doutor, o melhor curso a se fazer? E obrigado. Eram apenas essas questões que tinha. Muito obrigada, Dércio. O doutor Ângelo nem me deu espaço, acho que é porque estão aqui entre juristas, nem me deu espaço para cortar essa última questão. Mas obrigada, Dércio, e ele acho que vai responder. Já me lembrei, temos também a Nilu que nos fala de Inhambane, e ela, que, se percebi bem, quer ser bióloga, né? Something like that. Então, Nilu, por favor, faz a tua questão. Ela também é finalista, já está no fim, está neste processo, né, de busca de oportunidades nos Estados Unidos ou outros sítios. Fica à vontade, Nelu, e obrigada pela presença. A todos mais uma vez. Então, a minha pergunta para o doutor é, eu vou dividir em três partes. Minha primeira pergunta, a minha primeira pergunta é sobre quais são os. Gostaria que o doutor falasse muito. Desculpa, eu sou um pouquinho mais fluente em inglês. Posso falar um pouquinho em inglês? O doutor vai entender. Desculpa? Dá para eu fazer a minha pergunta em inglês? Eu sou um pouquinho mais fluente. Esqueço as palavras em português de vez em quando. Se faz favor, mas Sim, eu lhe ouço um
bocado mal, mas pode sim fazer. So my first question is if you could please talk about the requisites for a student to apply for this visa. Yeah. Já para ouvir-me? Consegue ouvir-me bem? Agora consigo lhe ouvir bem. Agora, Agora sim. Ok. Então, eu estava a dizer, só vou fazer a pergunta em inglês porque consigo falar melhor. So my first question is, I would like to know if you could talk a bit in detail about what are the requisites for a student, in my case, to apply for this visa. What is everything that I need to take in consideration to apply for this? This is my first question. My second question is, well, I will bring a little of background into this question. I'm studying in English. I'm studying in the UK curriculum, Cambridge. Estou a estudar no currículo Cambridge. So, the way I'm studying, I finish school by June. Right now I'm starting grade 12 and I will finish in a year from now. This is June of 2025. And given that you said that this visa, you have to apply in the times between October, yes, I searched it's between October and November. I would like to know the relative time which I have to apply, because given the time that if I am going to finish school by June and I have to apply for the visa in October and I will only have my answer by May, and I'm taking in consideration that school is going to start by September, is that a time exactly that I have to be in the US from the time that I've received my answer? Essa é a minha segunda pergunta. Não sei se compliquei muito, no, mas it's essa clear. It's clear. It's the same question of Ilaria. Yeah, Ilaria made the same question. okay. Eleonora. And, the third question, okay, is since I'm going to be a student, I'm thinking this in the point of view of a study visa, right? If I go as a student and let's say that since this is a lottery and they're trying to see if I'm a candidate that can support myself in the USA, if I have a scholarship, or if I have a scholarship, or if I have a business there, or if I have part-time jobs that is already given to me in consideration, is this a plus for me to be applying to this? Okay. Essas são as minhas perguntas. But the question is, let me see if you make yourself clear in what you want to know. And the last question is, if you apply as a student. Yes. Yeah. If would you like me to repeat? Yeah. Probably to clarify what are exactly your goals. Yeah. You know, so there, because we asking, already know that you are coming as a student. So what are the other aspects that you really want to understand? What I want to know is, knowing that since this is a lottery, they want to know if I won't be dependent in the USA. They want to know that I will be independent and I won't be a liability there. I want to know if things such as scholarship, part-times that I might do, or a business that I might have might be a plus for me to apply into this. If me having a business, a job, something like that won't have me in debt, is this a plus? Okay, I got you. Now Okay. I'm clear. Thank you. Yeah. Ok. Ok. Eu não sei se o Dr. Ângelo quer avançar
porque temos duas questões no chat. Não sei se quer responder a estas, depois vamos às do chat. Como é que se sente confortável? Sendo essas primeiras, deixa ir primeiro nestas, depois vamos. Depois vamos às do chat. Ok. Certo. Eh, Obrigada. A Iladora Inês fez uma questão que, uma vez recebido o visto, quanto tempo depois pode o indivíduo viajar, né? Ou deve o indivíduo viajar? Ok, depois de recebido o visto, ou seja, já foi admitido, já passou pelos exames médicos, já fez a entrevista, já lhe concederam o visto. Salvo o melhor entendimento, são 6 meses contados a partir desta data, ok? Recebeu o visto, tem 6 meses para poder entrar nos Estados Unidos. Acho que, claro, né? Acho que é o tempo suficiente, porque se a pessoa aplicou em outubro, tinha uma expectativa, então foi se preparando, em maio chegou e efetivamente foi admitido, então depois seguiu todo aquele procedimento, está-se a preparar financeiramente. Então, 6 meses é o tempo que é concedido. Se passar desse tempo, perdeu. E também é preciso ter em conta que, uma vez recebida a aprovação, aconselha-se a despachar o quanto antes a questão documental, submeter o quanto antes a questão documental, porque os vistos só são emitidos de maio a setembro, 30 de setembro, ou outra data que o governo norte-americano for indicar. E se o seu processo ainda está a correr e passa 30 de setembro, já não se emite mais visto, já acabou. Ganhou a loteria, mas perdeu a emissão do visto. Então, aconselha-se logo que for admitido, inicia o processo de submissão documental, que é para poder se ir aos exames médicos e entrevista. Então, são 6 meses só para responder. Dércio Nhampossa perguntou qual é a idade mínima. A idade mínima, não existe um requisito de idade mínima, mas fala-se de 18 anos, ok? E olha-se 18 anos por quê? Olha-se 18 anos tendo em conta a 12ª classe e tendo em conta também a experiência profissional. Então, tem-se a ideia de que este indivíduo tem pelo menos 18 anos, ok? E não tendo 18 anos, geralmente, pelo que se diz lá no site, a proposta é recusada, né? Ou seja, o visto a pessoa é excluída, não é admitida, né? Então tem que ter no mínimo 18 anos. Relativamente à experiência do estágio profissional, se pode ser aceito, o site refere-se à experiência profissional numa das atividades constantes lá. Não falou, não se refere a estágio profissional. Então, particularmente, não posso afirmar categoricamente que não é admissível, nem posso afirmar também que é admissível, porque o que se faz referência é a experiência profissional numa atividade em concreto, não um estágio profissional. Então, mas a questão é interessante e que também pode depois investigar e responder isto. Relativamente ao LLM ou MLS, LLM é Master of Law, ou seja, é Master of Law. Então, LLM é a sigla usada para Master of Law, é o que eu estou a fazer, é o LLM, efetivamente o LLM. Mas também existe o MLS, que é o Master of Legal Studies, né? É, é, um master, mas não é um Master of Law, mas é um Master em Estudos Jurídicos para a Índia, ok? Acho que a questão foi isso, qual era a diferença? A não ser que esteja errado. Dércio? Yeah. Acho que foi essa a questão. Sim, doutor. Acho que a questão foi... Sim. Queria perceber se existe uma diferença, porque via Master of Law, depois via LLM, então queria perceber se é a mesma coisa ou existe alguma diferença. E se existe, qual deste caso seria melhor a se fazer, né? O LLM é o que eu estou a fazer e é o que se aconselha a fazer para estudantes ou pessoas que tenham uma formação em direito fora dos Estados Unidos, né?
Então, aconselho-se a fazer o LLM, que é o que eu estou a fazer. É o Master of Law. E eu estou a fazer o Master of Law de US Law. Sorry? Ok. Não, eu queria só talvez reforçar e concordar, porque eu também fiz o LLM, fiz na Irlanda, fiz o meu mestrado, não é, em Direito, que é Master of Laws, e é a mesma designação que eles têm, não é? É LLM, então é Masters of Laws. Embora, no meu caso, era específico, que é para a minha área de formação, que é deficiência, né? Então, era direito comparativo, direito internacional e comparativo na perspectiva da deficiência. Era essa a especificidade do mestrado, mas, no geral, foi Masters of Laws, né? Então, era só para reforçar o Dércio, que é a mesma coisa, é a mesma designação, dizer Master of Laws e dizer mestrado em Direito, LLM, é a mesma coisa. Okay. E Sim. Lualda Mastala fez uma questão e pronto. As a student, I don't know if I answered your question, answering the question of Ilaria. Your first question was about the time that you had to come to United States after you have been approved. I don't know if I answered that. Yes, you answered. 6 months. The first question is clear. Yeah. So I have exactly from May until the September. September. Yeah, okay. The visas are issued between May to September. Okay. Okay. That's why they said that once you have been approved, you should start as fast as you can to submit the documents so that you can be issued the visa. And after you have been issued the visa, you have 6 months to come to United States. If you do not come to United States after 6 months, your visa will be canceled or okay. Okay. Yeah. All right. Okay. So, Ângelo, eu queria pedir, desculpa, Ângelo, eu não sei se aqui podes reforçar aquela questão que este ano é que se concorre para 2026. Acho que é um aspecto que vale a pena reforçar aqui. Exato. Yeah. Okay. Desculpa, é preciso ter em conta que este ano, 2024, está-se a concorrer para 2026. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: as candidaturas vão ser submetidas agora em outubro, as respostas vão de vir em maio de 2025, e de maio de 2025 até setembro é o período de emissão de vistos, e depois disto, podem emitir o visto, como foi no nosso caso, no último dia para a emissão do visto. Foi uma coisa espetacular. No último dia para a emissão do visto, emitiram os vistos. E tínhamos 6 meses a contar daquele dia da emissão do visto. Então, é preciso ter em conta que isto é para 2026. É para os que estão a concorrer para o DV Lottery 2026. Ok? Está claro? Claro, né? Ok. Por uma questão de gestão de expectativas, e também acho que responde à questão da Nilu, esta explicação que destes, que praticamente nós temos um ano para nos prepararmos neste processo, não é? Então, se concorrermos conforme o Dr. Ângelo esteve a explicar neste período de outubro, setembro, outubro, não é? Temos um mês para submeter a candidatura, vamos esperar até maio do ano seguinte para saber se fomos selecionados ou não, e em função disso começamos o processo, organizar as finanças e todas essas coisas, os dinheiros para o visto, que é para em setembro, né? Em setembro podermos concorrer e submeter e receber os resultados e prepararmos para viajar. E rezarmos para não estarmos na situação do Dr. Ângelo de recebermos o visto no último dia. Acho que o coração estava na mão. Estava mesmo. Foi um processo um bocado complicado, mas pronto, conseguimos no final do dia. The second question, if it's a plus, the fact that you have some business or
or you have some scholarship or not. I don't think so, because if you look to the requirements on the US government side, they do not talk about it. But the point is, you can't be in any church for the US government. You must be someone who have who are capable to sustain yourself. Okay, so because if you come as a student, it doesn't mean that you will come to start. You are like, you will receive a student visa. No, you will receive green card or DV lottery or DV visa. You will come as a legal permanent resident. But if you want to start, you can start as I'm doing now, because one day I sat down and I questioned to myself, and I give me an answer. What do you want to do here? You want to be as you are now, or you want to be someone else, something else here in the United States? That's why I decide that I must apply for LLM, and that's why I'm pursuing my LLM now, so that I will have some degree, and after that I will see what I can do, if I can be if I can become a lawyer here in the United States, or do something else. I don't know. But the question is, if it can be a plus. I'm not sure about that, because if you look at the requirements, I don't found this as a requirement to be any plus for you or not. But the point that we should keep in mind is that the visa that the government will give it to you through this process is the DV lottery visa, as an immigrant and not as a student. Okay, if you have your business, this is good. If you have a sponsorship here United States, good for you. But it's not, I think it's not a requirement to look as a plus for you. I don't know. I don't know if I make myself clear for you, Mastala. Yes, you did. Yes, you did. It did clarify me. It did clarify my question. I don't know. I don't think you got my first question. I made 3 questions. I don't know if you got my first one. The second one is the same that I forgot her name, but we had the same question. From Eliadora. I think it was the same question. The second one was that one. And the first one, I wanted to know if you could clarify exactly everything that a requisite from a student to apply to this visa, age-wise, grade-wise, certificate-wise. Yeah, I don't know. I can't hear you well. Nelu, vamos fazer assim. Podes fazer, por exemplo, agora que falaste, já estava mais claro, já estava mais perceptível. Estamos a ter dificuldades de perceber aqui. A questão, há problemas de som. Então, o que eu queria sugerir é, podes colocar a questão no chat, não é? Sim. Sim, assim fica Eu fácil. estava a usar o meu dispositivo Bluetooth, acho que era por isso que não dava para entender bem. Agora estamos a ouvir com muita clareza. Obrigada. Okay, então, my first question, so I had asked 3 questions, and one of the things that I want to know is the specific requisites that a student needs to have to apply for this. Yeah. I'm thinking age-wise, grade-wise, certificate-wise, grade-wise, everything like this. Okay. What exactly? Okay. Oh, yeah. Sorry, my bad. I forgot about the question. Sorry for that. All the requirement for the student is a high school degree. Okay, you should have a high school degree.
So if you have more than that, if you have a college, if you have a master degree, it's better for you. Okay, it's better because you have a more high level than 12 degree. It's good for you, but the minimum acceptable is a high school degree. So if you have more than that, it's better for you. I think it's a plus factor if you have a more than that. I don't know, but I think so. I don't know if I make myself clear. Yes, you did. So Yeah. I just want to give a little background on why I'm asking this question. I don't know if it's going to take us too much time. Can I ask or okay? So Tens the thing is, tens um minuto, porque eu ainda okay, tenho mais 3 perguntas no okay. chat. Então, Ok. é o seguinte, no currículo que eu estou a fazer, eu agora tenho o certificado da 11ª classe e estou a começar a 12ª, e a 12ª eu só vou acabar em junho de 2025, em conta que eu estou a pensar aplicar por esse visa em outubro deste ano, que vai começar. Sim. Como é que eu vou fazer depois, por exemplo, se eles forem a pergunta do meu certificado da 12ª, dá para eu depois, mais tarde, falar disso ou depois apresentar-lhes mais tarde? Oh, okay. Yeah. The question is you should have the degree at the moment that you are applying. Okay. Yeah. So maybe if you go through are you working now? Não, não. No, are you oh yeah. Mas eu tenho aquilo, como eu tenho experiência em aquilo, estágios, e tenho outros cursos em aquilo que eu faço. Okay. Ok. But yeah, o ponto vai ser o mesmo que o do Dércio, porque o site não faz referência a estágio, mas faz referência à experiência profissional numa das áreas de atividade, experiência de 2 anos, por aí em diante. But what I will say to you is that be patient, so that next year you can apply, because yesterday I have been talking with Vanessa, and I said that look, this visa is some patient exercise. You should be patient. So if you don't have a requirements now, I will suggest you just to wait and apply next year, so that, because if you apply without the requirements, they will deny you your application. You will Yeah. it's gonna be just a waste of time. Okay. Yeah. But the point is, you are getting the information now so that you can use it tomorrow. Yeah. Sorry for that. Sorry for that. Não, entendi. Yeah. Mas também tem uma coisa. Eu vou acabar a escola cedo. Eu vou acabar a escola não exatamente, vou acabar a escola 6 meses, normalmente um pouquinho mais cedo, porque eu saltei um ano de escola e tinha falado agora com pergunta de alguém sobre idade mínima e disse que tem de ser idade mínima, estamos a falar de 18 anos por causa do certificado da high school, o high school degree. Então, digamos que eu tenho todos os requisitos, no entanto, eu ainda porque na altura que eu vou acabar, o meu certificado vai ser por aí um mês depois de eu completar os meus 17 anos, então vai ser um ano antes de eu completar os meus 18. Como é que seria nessa situação? Yeah. Olha, eu disse que no site, the information on the site is that you should have a minimum 18 years. But isto não é, ou seja, eles disseram que há de poder ler a informação que vamos enviar, não que recusem peremptoriamente, não que recusem de todo, mas dizem que tem que ter no mínimo 18 anos, geralmente, pelo que dizem, não disseram que, olha,
tem 18 anos, não tem 18 anos, recusamos. Não, tem uma coisa. Se não tiver 18 anos, geralmente, eu acredito que eles fazem uma análise para verificar alguns outros pressupostos, se vale ou não a pena recusar este ou aquele visto. Acho que vão olhar para tudo, para todos os circunstancialismos que norteiam a sua aplicação e verificar se Uhum. vale a pena ou não, independentemente de ter este requisito de 18 anos de idade. Porque o 18 anos de idade não é um requisito que está lá como de admissibilidade, mas simplesmente fazem referência, no mínimo tenha 18, mas se não tiver, também podem aceitar, como também podem não aceitar. Até aí já não posso dizer que não aplique, porque pode aplicar e ser admitida. Não sei. Exato. Muito obrigada. Eu acho que a Anelu está satisfeita com a maior Sim, parte das obrigada. respostas. Desculpa ser muito longa a pergunta, só Não, precisava muito esclarecer essa não, parte. o objetivo, sim, desculpa, Nilo. O objetivo mesmo do programa é este, não é? Esclarecer as vossas questões, poder abrir espaço, não é? Para sairmos daqui com todas as dúvidas resolvidas. Temos é que, por uma questão de gestão de tempo, dar oportunidade a todos, né? Para verem as suas questões colocadas. A primeira pergunta que eu tenho aqui no chat é: desculpa, Ângelo, qual é o intervalo que dão? Eu vou ler todas elas, está bem, Ângelo? Faz favor. Qual é o intervalo que dão para a pessoa estar nos Estados Unidos depois de ter o visto de diversidade, não é? Qual é o intervalo que dão para estar nos Estados Unidos depois de ter o visto de diversidade? O IOB diz obrigado por esclarecer as minhas questões. A Maria Madalena, ai meu Deus, houve um movimento aqui. A Maria Madalena diz: eu gostaria de saber quais são as vantagens e desvantagens do Green Card obtido através do programa do visto de diversidade em comparação com outras vias de imigração, não é? Qual é a vantagem deste em comparação com as outras vias de imigração? Tenho uma questão também. Boa tarde, tenho uma pergunta. Se um casal quiser fazer essa documentação e consegue fazer tendo filhos pequenos, como é que as crianças conseguem o visto de imigrante? Não é? Como é que as crianças conseguem? O casal consegue a documentação, tem filhos pequenos, como é que conseguem o visto? E a outra pergunta, se alguém com 18 anos, é da mesma pessoa, se alguém com 18 anos e com a 12ª classe concluída e com certificado de um curso de inglês, pode recorrer a essa loteria. Ok. Vamos começar pela primeira questão. Eu acho que a primeira questão era para saber o horizonte temporal, não é isso? Sim, exato. Eu acho que já havíamos respondido a esta questão. São E 6 ele meses. já diz aqui que já está esclarecido. Sim. Ok. Então, a segunda questão é saber quais são as vantagens, se não estou em erro, quais são as vantagens deste visto em comparação com os demais, com os outros vistos de imigração. Percebi. Sim. Se, por exemplo, se eu vou despender o meu esforço concorrendo para este ou para outras formas de imigração, acho que é mais o que aconselharia, olhando para essas vantagens e desvantagens, não é? Bom, é assim, realmente existem outras formas de visto de imigração para cá, para os Estados Unidos, mas este em específico que é o visto de diversidade, a vantagem que dá é são aquelas que fizemos referência logo no início, né? Que é o fato de a pessoa poder se tornar um residente permanente legal aqui nos Estados Unidos e daí poder beneficiar-se dos demais direitos ou dos direitos que são conferidos ao mesmo, que se equiparam praticamente aos direitos conferidos ao cidadão norte-americano, com exceção de alguns direitos, como, por exemplo, o direito de votar. Não é nacional, não pode votar. Então, tudo que é o direito, tudo que pode imaginar que um cidadão tem direito, como nacional norte-americano, faça um paralelismo com o residente permanente legal. Com exceção de algumas coisas, também, por exemplo, não poder exercer certos cargos públicos, porque alguns, né?
não poder trabalhar para o Estado em algumas áreas em específico. Essas são algumas limitações, mas tudo o resto é tudo vantagem. As vantagens são várias. Poder estudar, poder contrair empréstimo, poder comprar propriedade, poder abrir um negócio, poder... são várias as vantagens de obter de obter este visto. E para além de que, passado um certo lapso de tempo, conforme referimos, que são os 5 anos, poder aplicar para a obtenção da naturalização, poder se naturalizar norte-americano, poder ser considerado um cidadão norte-americano, por via da naturalização. Reunidos, certo é, os demais pressupostos para além do horizonte temporal. Ok? Então, essas seriam algumas vantagens. Mas falar das vantagens, eu acho que teríamos que falar de tudo. Resumindo, diria, é tudo vantajoso. É tudo vantajoso. Porque uma vez aqui, a pessoa está legal, e pode fazer basicamente tudo, né? Tudo que lhe é permitido por lei, com exceção daquilo que já falei, ocupação de cargos públicos, poder votar e ser votado e por aí em diante. Então, acredito que essas seriam as vantagens. Há uma outra questão. Quais são? A outra questão era se o casal, não é, tem a documentação, não é? Como é que fica a questão para os filhos? Os filhos, em que momento são inclusos neste processo? Estou também aqui a voltar à questão. Ok. Os filhos são inclusos exatamente no momento da aplicação. Ou seja, quando estiver a aplicar, quando estiver a aplicar, vai ter que necessariamente incluir o nome dos filhos. E os vistos que vierem, ou seja, nem que tenha 12 filhos, 20 filhos, se forem admitidos, ou seja, independentemente do número de filhos, se forem admitidos, todos vão receber o visto. Todos. Então, entram a partir do momento em que estão a aplicar para o visto. Então, da mesma forma que vai receber o visto, seus filhos vão receber o visto. Como derivados. O seu marido será seu derivado, porque é aplicante principal, como ganhou, como foi o caso aqui em casa, quem ganhou foi a Marina e não eu. Então, nós somos os derivados. Os seus filhos também serão os derivados. Então, respondendo, é neste momento em que entram, desculpe. Tem mais uma questão? Tem mais uma questão. Ela colocou, não é, em privado, vou ler aqui a questão. E se alguém com 18 anos e com a 12ª classe concluída e com certificado de um curso de inglês, pode recorrer a essa loteria? Não sei se Nem ficou claro. precisa, Tem 18 nem, anos, tem 12ª classe e tem um certificado de um curso de inglês. Se é nem, elegível. nem precisa do curso de inglês. Basta ter a 12ª e ter 18 anos. Já é elegível para participar. É por isso que, conforme disse o IOB no início, o conhecimento é preciso, porque deixa-me partilhar, se me permitir, Vanessa, ou eu farei isso no fim, que eu acredito que vai me dar a palavra, mas Fica à vontade agora. Pode ser agora? Ok, tudo bem. Eu posso dizer aqui de forma categórica que se estamos aqui hoje foi graças a alguém que nos deu informação para isto. E esse alguém foi a Dersa Marquette, que está aqui por acaso no programa. Foi ela quem enviou o link, e eu vi o link. De princípio, até achei que fosse uma burla. Porque era tão fácil que eu disse, não, isto aqui, algo não deve estar certo aqui. Mas, depois fui investigar e verifiquei que não, isto é real. Fui introduzindo os dados, os meus, das crianças, da Marina e tudo mais. E no final do dia, só acreditamos que isto é real quando estávamos a entrar no consulado da Embaixada dos Estados Unidos em Santon e fomos recebidos pelo cônsul. Ali é que eu acreditei efetivamente que sim, isto é real. Porque até lá é que é tudo tão fácil a partir do momento em que a pessoa é admitida, ou seja, não, a partir do momento da aplicação. Sim. Certo é preciso estar ciente do seguinte, certo é que pode-se aplicar várias vezes e não conseguir, mas pode-se aplicar uma única vez e conseguir,
como foi o nosso caso, nós aplicamos uma única vez e conseguimos. Há quem vem aplicando há anos e não consegue. Então, tudo depende exatamente da loteria. Por que fomos escolhidos? Não sei. Mas pronto, acredito ter uma mão divina nisto. Mas, no essencial, o que eu quero dizer é o seguinte: com os 18 anos e com a sua 12ª, pode sim concorrer. Eu recordo quando eu vinha, vim com um também participante do DV e, por acaso, ele nem inglês sabia falar. Eu que tive que, de alguma forma, ajudá-lo perante a imigração e até os próprios os agentes da imigração disseram que, olha, não, temos um tradutor a vir ajudar aqui, né? Então, porque ele nem inglês sabia falar, mas foi admitido e veio para aqui. E acredito que agora, passados 4 anos por aí, sei lá, ele já deve estar a saber falar inglês. Então, o certificado de inglês não é um fator determinante. 12ª, 18 anos. Basicamente isso. Isso para dizer que aquelas dificuldades que nós temos um bocadinho mais com bolsas de estudo, né, da língua inglesa, aqui não conta, não é? A língua não é um impedimento para esta lotaria, não é? Exato. Mas tu aí não nos ajuda porque acho. Temos aqui a Erla Manganhela, bem-vinda, e parece que tem uma questão, percebi? Acho que Boa foi, tarde. ok. Sim, Alexa, sim, Boa tarde. Eu queria saber de algo também. sim. E se, por exemplo, uma pessoa de 18 anos quer vir para os Estados Unidos, mas ela tem a 12ª concluída, mas não tem nenhuma habilidade, não faz nada, simplesmente estuda. Vai poder ir para os Estados Unidos também, como o doutor Ângelo mencionou, que também deveria ter algumas habilidades para ir para os Estados Unidos. Então, eu queria perguntar se a estudante, como não trabalha, não faz nada, simplesmente estuda, pode concorrer para essa loteria também? Posso? Sim, sim. Ok. Tudo bem. A Aleixo é minha filha. Oh, obrigada por esta pergunta, Alexa. Ok. Sim, a pessoa pode concorrer, sim, independentemente da experiência profissional, porque conforme referimos logo no início, existem duas vias. Uma é pela via do requisito estudantil, ou seja, ter 12ª, e uma outra via é a via profissional. Então, pode escolher uma das duas, ou pode ir pelas duas, dizer, olha, eu para além de ter a 12ª, ou ter mestrado, ou ter a licenciatura, também tenho essa experiência aqui profissional. E por acaso foi o que nós fizemos. Para além de demonstrar que temos o nível acadêmico, também fizemos menção à nossa experiência profissional, as áreas e tudo mais. Então, esses dois fatores comungados também podem ser usados de forma acumulativa ou separada. Para quem tem um e outro, usa os dois, é vantajoso. Para quem só tem um, também usa aquele, porque também é vantajoso. Traz as suas vantagens ou desvantagens. Então, pode sim, independentemente de simplesmente estar a estudar e não estar a trabalhar. Pode sim. Obrigada. Acho que essa é uma questão mesmo bastante valiosa. É assim, tudo que tem o seu início também tem o seu fim. É mesmo muito bom estarmos aqui. Normalmente, para não estarmos a correr, nós temos uma média no nosso programa, é uma média de 2 horas, que achamos assim razoável, não é? Então, eu vejo que estamos a 10 minutos desta nossa média de 2 horas. E eu gostaria de dizer, se ainda tiverem algumas questões, temos espaço para umas 2, 3 questões, se ainda houverem dúvidas. Tenho já algumas aqui no chat, mas eu queria dizer que estamos mesmo a caminhar para o fim. Vamos aceitar umas 2, 3 questões, que é para podermos, não é, encerrar aqui
o nosso dia de hoje. Como o doutor Ângelo disse, eu partilhei os contactos, né, da Anacola. A Anacola, que é a organização que faz esta gestão do programa O Cantinho da CIS, eu acredito nas diferentes plataformas, e também partilhei o contacto do doutor Ângelo, vou voltar a pôr no chat. Partilhar os contactos é para que vocês, se tiverem alguma dúvida, mandarem os e-mails, e também para que possam partilhar os vossos e-mails, para que nós possamos partilhar a documentação. Eu tenho a documentação que foi partilhada pelo doutor Ângelo, né? E gostaria de fazer chegar a todos vocês, onde tem cada detalhe. Tem também os sites, vocês podem procurar os sites, mas temos lá todos os detalhes que vocês podem encontrar, que é para se prepararem para poderem concorrer, não é? Então, a pergunta que eu tenho aqui, antes de passarmos para o fim, se alguém com LLM tem oportunidades de emprego nos Estados Unidos, né? Se com LLM concluído tem oportunidades de emprego nos Estados Unidos. Depois digo oportunidades na área jurídica, tomando em considerando que a licenciatura foi feita em Moçambique. É mais saber se existem oportunidades para esta área. Exato. Posso responder agora? À vontade. Sim, tem. Respondendo diretamente, sim, tem. E qual é a... consegue-me ouvir? Para responder. Obrigado. Sim, tem perfeitamente. Vantagem. E qual é a vantagem? A vantagem é exatamente a de, uma vez feito o LLM, a pessoa estar habilitada a aplicar para o exame da barra em as bar associations que admitam aquele mestrado em específico como com valor para o efeito. Ou seja, diferentemente do que acontece em Moçambique, nos Estados Unidos, estes são Estados Unidos mesmo, são diferentes estados que estão unidos numa federação. E cada estado tem a sua jurisdição. Já estamos na parte legal. Mas cada estado tem a sua jurisdição. Cada estado tem o seu Bar Association. Cada estado tem a sua ordem dos advogados. E o advogado de Califórnia pode não estar habilitado a praticar em Utah, ou pode não estar habilitado a praticar em Flórida, ok? Então, é necessário, primeiro, ter ciência no seguinte: uma vez feito o LLM, ou antes mesmo de fazer o LLM, procurar se informar se aquele LLM, primeiro, é admissível, uma vez concluído mesmo, a aplicar qualquer Bar Association, ok? Se sim, quais? Porque existem Bar Associations que não aceitam LLMs, por exemplo, de outros estados. Por exemplo, aqui onde eu estou, em Utah, o Bar Association é muito rigoroso. Então, se um dia eu pretender me tornar advogado, eu tenho que aplicar, por exemplo, para Nova York, Washington, D.C. ou Califórnia, que são os estados que admitem o meu LLM. Esses estados e outros também, Missouri e por aí em diante. Então, isso para dizer que, sim, uma vez concluído o LLM, existe sim a possibilidade de emprego. Mas eu também costumo pensar diferente. Eu não penso na possibilidade de emprego, penso na possibilidade de trabalhar. Porque uma vez terminado o curso e tendo a licença como advogado, eu quero trabalhar. Ou seja, temos também de desconstruir, mas eu acredito que quis também, para além de dizer a oportunidade de emprego, quis saber da possibilidade de exercer a função em tanto que tal, cá, né? Alguma função, seja juiz, seja procurador, seja advogado, ou qualquer outra área, consultor, assessor, por aí em diante. Sim, existe essa possibilidade. Existe essa possibilidade. Mas é preciso sempre antes informar-se se o seu LLM é valioso aqui ou acolá e por aí em diante. Em que jurisdição, efetivamente, poderá fazer uso do seu LLM. Não sei se me fiz claro. Penso que sim, obrigada. E estamos mesmo
a caminhar para o fim. Eu queria agradecer aqui, antes de dar a palavra mesmo ao Dr. Ângelo, eu queria agradecer aqui a todos os participantes que nos honraram e prestigiaram aqui com a sua presença. Quero também agradecer à Dércia, ela acabou de partilhar no chat também o site onde vocês podem concorrer todos aqueles aspectos que o Dr. Ângelo estava aqui a falar. Entretanto, como eu teria dito também, vou partilhar a documentação que ele já me fez chegar, que é para começarem a ler e a prepararem-se. A Dércia deixa aqui bem claro que o site abre em outubro, não é? Então, até lá podem preparar-se. Temos aqui também uma mensagem da Lídia Cotumula. Devo dizer aqui que ela foi a minha cara colega nos nossos tempos da juventude. Obrigada pela presença aqui, Lídia. Ela diz, muito interessante a abordagem, parabéns pela iniciativa, meus queridos manos, que venham mais encontros, pensam. Nós é que agradecemos a presença aqui hoje. A Dércia diz, estão de parabéns pela iniciativa e divulgação da informação. E muito obrigada a todos. Antes mesmo de terminarmos, Ângelo, por favor, as tuas últimas palavras para fecharmos a nossa sessão hoje. Exato. Eu saí rica daqui. Eu não sei se vou voltar ou se vou concorrer daqui mesmo, já que posso também. Aconselho a fazer. Aconselho a fazer. Bom, assim, basicamente tudo foi dito relativamente, quer dizer, não tudo, parte daquilo que nos trouxe aqui foi dito relativamente a esta matéria do DVI, Lottery, ou visto de diversidade. De forma resumida, simplesmente ia dizer que este é um visto de diversidade, é um visto que é conferido pelo governo norte-americano, administrado pelo Departamento do Estado do governo norte-americano, que tem como finalidade a atribuir a cidadãos de países elegíveis a possibilidade de imigrarem para os Estados Unidos e aqui viverem e realizarem aquele que é o sonho americano que deve ser realizado acordado. Temos que viver tipo sonâmbulos, porque senão, se dormimos, acordamos na frigideira, como se diz, né? Então, um sonho americano mais acordado. Dá a possibilidade de cidadãos de países elegíveis virem para cá e aqui residirem e realizarem aquilo que é o seu sonho. E aqui os sonhos são realizáveis. São realizáveis, aqui nós descobrimos que, afinal de contas, muita coisa é possível. Mesmo aquilo que menos imaginávamos torna-se possível. Porque há quem olha para os Estados Unidos como se estivesse em outro planeta. Não, isso está aqui no planeta Terra, está aqui chega-se. São horas de avião, chega-se. No entanto, é importante nunca, mas nunca mesmo desistir daqueles são os vossos sonhos. Eu iria aproveitar esta oportunidade para mais uma vez agradecer a Dércia, porque se estamos aqui é graças a ela, temos que aceitar isso. Se ela não tivesse enviado o site para mim, eu não estaria aqui hoje a falar sobre isso. Então, iria aproveitar a vocês que estão aqui presentes já para que aproveitem, porque parece que a Dércia, quando partilha o site, alguém vai ganhar. Então, vamos lá ver quem será desta vez. Então, iria aconselhar aos demais a não desistirem, a aplicarem. É de graça, não se paga nada. A única coisa que se perde não participando é a oportunidade, porque em termos de valores monetários não será despendido nenhum valor, até que seja admitido ou não. Não só esta informação que vão receber, que a Vanessa vai partilhar, porque os sites, todos os sites que nós fizemos referência, incluindo este que a Dércia partilhou, estará no documento que a Vanessa vai partilhar. Tem lá todos os sites onde se deve aceder para saber quais são as profissões, para saber quais são aquelas perguntas frequentes, estas que colocaram, bem como outras que porventura não se colocou, e o esclarecimento destas mais ainda. Então, e este documento, por favor, partilhem com os outros. Partilhem,
porque a informação só tem valor quando partilhada. De nada irá valer ter esta informação e ficar para si. Então, deem ao outro, porque o fato de partilharmos com um não significa que a nossa oportunidade vai ser retirada. Muito pelo contrário, talvez é aí onde está a sorte, né? Então, Exato. vamos partilhar, vamos divulgar esta informação e vamos, prontos, esperar que mais moçambicanos possam vir para cá e juntar-se a esta comunidade e fazermos crescer a nossa comunidade. Não só fazer crescer a nossa comunidade, como também nos prepararmos para, de alguma forma, poder ajudar o nosso país, havendo possibilidades para o efeito. E prontos, uma vez mais, simplesmente agradecer, Vanessa, a si, pela oportunidade que me concedeste para poder aqui partilhar um bocado daquilo que sei relativamente a este tema. E qualquer dúvida, conforme disse a Vanessa e bem, o meu e-mail foi partilhado lá em cima, podem enviar e-mail e eu irei responder dentro das minhas possibilidades de conhecimento e também de disponibilidade, porque aqui vou vos dizer, a vida é muito corrida, mas muito corrida mesmo, e por vezes não temos tempo para fazer certas coisas, temos mais tempo para dedicar-nos, e para quem está a estudar, a Vanessa há de ser exemplo disso, nem imagino como deve ser a vida dela, tendo em conta que está a fazer o doutoramento neste momento, e sou eu que estou a fazer o mestrado, estou aqui a chorar quase todos os dias, não imagino como é que deve ser a sua vida, mas consegue partilhar um bocado do seu tempo para estar aqui conosco nessas sessões, é de louvar, espero que continue assim, fazendo o seu papel. Iria agradecer e terminar por aqui, esperar que algum dentre nós aqui, se não todos, consiga, uma vez participando, ganhar esta loteria e juntar-se a nós. E uma vez ganha a loteria, por favor, nos procurem, teremos o maior prazer em ajudar e dar qualquer que seja informação, porque durante o processo existem certos atos que não estão ali escritos no site do governo, mas é mais prática, né? E é preciso saber para onde ir, com quem falar, quando ir, como falar e tudo mais. Então, estaremos abertos também nesta altura e espero sinceramente poder ajudar, porque efetivamente a informação só tem valor quando partilhada. E conforme diz a Vanessa, o lema, acreditar, temos sempre que acreditar. Acreditem, tudo é possível. Se nós conseguimos, vocês também podem conseguir. E os outros também podem conseguir. Então, simplesmente tentemos. Não nos deixemos coartar com a ideia do medo, ou com a ideia de que isto, epa, não vou ganhar. Não, tentem. Quantas vezes forem necessárias. E acredito que no vosso momento as coisas vão acontecer. Obrigado, Vanessa. E obrigado a todos que disponibilizaram também o vosso tempo para estar aqui a partilhar conosco este momento de interação, de ideias, troca de ideias e tudo mais. Obrigado. Obrigada eu, Ângelo, porque, bom, nós poderíamos continuar aqui por mais tempo, mas estamos a 5 minutos a mais daquilo que é normalmente a nossa hora regulamentar, mas nós aqui não temos uma hora, assim, diria, limite, não é? Porque as conversas vão acontecendo, as perguntas vão surgindo, então às vezes fica complicado estarmos a limitar. Mas quero mesmo, uma vez mais, agradecer-te, a ti, a Dersa, então, em primeira instância. Quero agradecer a todos aqueles que tirar um pouco do seu tempo para estar aqui conosco e ouvir um bocadinho desta nossa conversa. Como eu disse, e para aqueles que talvez se tenham juntado no meio do processo, este projeto é um projeto grande, não é? Que faz parte da Nacola Serviços, que o Nacola significa acreditar, Nacola, né? Eu acredito, então, para mim eu acredito que eu posso ser a mudança que eu quero ver na minha sociedade. Apesar de estar longe, apesar de estar distante, para mim o desafio foi como é que eu posso, de alguma forma, ajudar os membros da minha comunidade, como é que eu posso, de alguma forma, acreditar, ajudar o meu moçambicano, não é? A crescer. Então, esta plataforma é uma plataforma de discussão onde nós trazemos, não é, pessoas especializadas em determinadas áreas
Agora tivemos o doutor Ângelo, jurista, que teve esta experiência, passou por isso. Por que não partilhar conosco? O nosso objetivo é promover oportunidades de estudo, bolsas, não é? Para as pessoas que estão aí. Então, eu ia convidar-vos também a seguirem as nossas páginas no Facebook, Cantinho da Cissa, eu acredito, no Instagram e também no YouTube. Vou pedir, consegui passar alguns e-mails, mas eu vou pedir que sejam vocês a escrever para nós na cola.serviços@gmail.com, porque isso vai permitir que nós possamos responder-vos e partilhar todos os links que temos. Nós temos alguns programas já colocados no YouTube que vão vos ajudar em todos os processos, desde como é que podes fazer a tua candidatura, como é que podes concorrer, por exemplo, para a Bolsa Fulbright, que é uma bolsa que temos anualmente, é uma bolsa do governo americano, e é a bolsa que eu recebi para fazer o meu doutoramento. E é uma coisa que eu gostei que o Ângelo disse. Às vezes nós dizemos, não vou conseguir. Não é verdade. Eu concorri, a primeira bolsa para fazer o mestrado, eu fiz meu mestrado na Irlanda, chumbei 2 vezes, mas não desisti. Eu disse, eu vou conseguir. Então, eu aprendi com os erros que eu tive, né, ao longo do processo. Nunca tinha saído de Moçambique, quer dizer, para estudar fora, né, só em viagens, mas nunca tinha ido à Europa, e a primeira vez que fui, foi com a bolsa. E eu tenho dito, e esta é a minha motivação para também partilhar. Para mim não existe, eu não vou conseguir, como bem disse o Ângelo. Não, acredita em ti, acredita que tu és capaz. Porque eu acredito. Eu estou a estudar, todo o meu ensino não é superior a partir do mestrado e doutoramento, é só com bolsa, não é? Tive as bases que me foram dadas pelos meus pais, não é? Criaram todas as bases, mas permitiram que eu voasse. E a partir daí eu fui atrás das coisas. Estou aqui. Tenho tudo pago. Claro, tem uma limitação e aqui e ali, porque queremos sempre mais. Mas a minha passagem foi paga, a minha acomodação é paga, a minha alimentação é paga. A bolsa existe e cobre todas as minhas despesas. Se eu posso, por que tu não podes também? Não é? Então, este é o nosso lema. E eu gostaria, como bem o Ângelo disse, que pelo menos tivéssemos algumas referências, vocês pudessem dizer: uau, nós conseguimos, nós fomos atrás. Mas nada é fácil. Muitas vezes nós queremos, sei lá, que tudo caia do céu. Não é possível. Nós temos que lutar, nós temos que ir atrás. O Ângelo bem disse, temos que ser pacientes. É um processo, é um jogo de paciência. Mas, acima de tudo, acreditar. E desta forma eu gostaria mesmo de terminar o nosso encontro uma vez mais. Obrigada a todos vocês, agradecer ao pastor Jorge, ele que é o vice-presidente da comunidade moçambicana aqui nos Estados Unidos. Muito obrigada pela presença e por representar a nossa comunidade. Não podia não deixar de agradecer também a Sua Excelência, o doutor Alberto Cutumula, por nos prestigiar aqui hoje. Vou dizer por razões óbvias, né? Mas muito obrigada pela presença. E uma vez mais, obrigada, Ângelo, por esta tua disponibilidade para estar aqui hoje. Um beijo grande para a minha mãe, que está aqui também na live, e para todos vocês, a minha irmã Maria. Muito obrigada e até o nosso próximo encontro. Vão controlando as nossas páginas, vocês saberão quando é que será o nosso próximo encontro. Obrigada. Eu que agradeço. Até a Vou próxima. esperar que sejam vocês a sair, não é? Eu normalmente costumo ficar para o fim, depois de todos saírem aqui da casa. Muito Mas obrigada. oficialmente já terminamos o nosso encontro. Muito obrigada, doutora Ângela. Muito obrigada pela atenção por esse item. Muito, ajudou muito. Muito obrigada. Nós é que agradecemos pela presença. Bênçãos, bênçãos, bênçãos. Que haja mais. Obrigada, Nelo. Obrigado, obrigado. Muito obrigada.